Olá, boa tarde. Encontra no palco a ocupação profissional e na arte de representar uma forma de participar na construção da cidadania. Também uma ocasião para concretizar a experiência cristã no contexto atual. Chama-se Júlio Martin e é hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Júlio, por estar neste programa em ambiente de festa e começaremos a falar por aí para depois perceber o que foi o seu perfil e o que é o seu perfil e também a ocupação profissional. Antes desta festa que se vive em dias carnavalescos, na sua opinião, que festa é esta que vai invadindo as ruas das cidades e aldeias? Bom, é uma festa que celebra coletivamente um período de uma certa alegria, não é? Em que é possível fazer alguma ruptura, alguma transgressão, enfim, sair da rotina do cotidiano normal. Mas tem essa marca da transgressão, esta alegria? Sempre teve desde o início, não é? Sobretudo, enfim, eu penso que agora o Carnaval já não tem aquela expressão tão forte como teve noutras alturas, em que era a única possibilidade ao longo do ano de realmente transgredir, de sair de si, enfim, de fazer essa festa e na rua, sobretudo, não é? Hoje em dia, digamos, as várias festas e estes momentos de celebração, enfim, são quase, muitas vezes, para os mais jovens, são quase semanais, não é? Ao fim de semana há sempre uma festa. Portanto, há vários momentos ao longo do ano onde isso é possível. Agora, o que o Carnaval ainda tem de bom é que é a possibilidade de fazer a festa coletivamente. Ou seja, todos estão realmente em festa e na rua, não é? Em muitos sítios, coletivamente, ao mesmo tempo, a festejar, a partilhar, digamos, esta mesma efusividade, não é? Esta possibilidade. Eu acho que isso é importante, haver momentos em que, digamos, as festas não são apenas de pequenos grupos, de pequenos núcleos, mas que coletivamente se celebra uma certa alegria. Isso acho que é importante e é estruturante, não é? Também é preciso, não é? Também é preciso. É. Mas representa-se muito nestes dias, mesmo nos espaços públicos? Há muitos atores, há muitos papéis assumidos? Sobretudo a altura do Carnaval é a altura das pessoas, não é? Todas as pessoas, no fundo, terem a possibilidade de representar, enfim, de saírem de si, de criar um outro personagem, não é? Portanto, é o espaço, sobretudo, das pessoas. Não é? O ano passado, num encontro de TZ no Porto, quando se promoveu esse encontro e se convocaram jovens para participar, dizia-se que era a possibilidade de ter uma alegria sem ressaca, a participação nesse encontro de TZ. Esta alegria do Carnaval deixa muitas ressacas de diferente ordem? Depende da forma como se vive, não é? Aliás, todos os momentos, às vezes mesmo os momentos bons, a pessoa também não quer sair deles, não é? Portanto, qualquer momento que seja muito intenso, depois dele, quando se volta à normalidade, ao cotidiano, às nossas rotinas, há sempre uma ressaca, não é? Agora, depende muito de como se vive, ou seja, é importante viver com esta alegria, enfim, com esta possibilidade também de brincar com algumas coisas, mas de uma forma também consciente, não é? Ou seja, que a pessoa não se sinta que está a ser, enfim, manipulada, levada para outros sítios e depois aí então sente-se um bocadinho uma certa ressaca de um arrependimento, não é? Não devia ter feito isto, não devia ter ido tão longe, não é? Penso que talvez seja mais por aí. Na sua opinião, os cristãos, os católicos, têm no rosto a alegria? Percebe-se que são cristãos pela alegria que demonstram? Eu penso que uma alegria, sobretudo, é fundamentada numa esperança, não é? Eu acho que isso dá sempre uma alegria, ou seja, mesmo nos momentos de tristeza, de dor, das dificuldades, há sempre este talento de que há uma esperança, que é possível dar a volta, não é? Que é possível ir para além do nosso sofrimento, ir para além da nossa realidade, ir para além do nosso mundo e imaginar e pensar um outro mundo e fazer tudo o que é possível para o construir. O contexto de crise ajuda nessa perspectiva? No contexto de crise? Justamente, também num contexto de crise, claro. Como compreender, por exemplo, então, aquela frase de Nietzsche de que o cristianismo seria muito mais credível se os cristãos vivessem em alegria? Eu penso que isso faz parte também de um contexto histórico em que talvez o cristianismo não fosse, enfim, vivido desta forma, não é? Eu penso que hoje em dia, digamos... E é curioso como o tempo é muito relativo, ou seja, apesar de ter passado 2000 anos, não é, do nascimento de Cristo, de certa maneira, nós perspectivando a humanidade, num caminho maior, nós ainda somos os primeiros cristãos. Ou seja, de certa forma, talvez nós agora estamos a redescobrir, e com uma certa renovação que houve na Igreja, de novos movimentos que têm surgido, novos carismas, eu acho que, de certa forma, estamos a redescobrir algumas coisas que são da essência do próprio cristianismo. Portanto, eu penso que, de certa forma, ainda somos dos primeiros cristãos, não é? Ainda estamos a redescobrir realmente esta riqueza tão grande que nos foi dada. A alegria de ser cristãos também? E justamente aí a alegria, não é? Porque Jesus Cristo era uma pessoa alegre, não é? Alegre, muito que se diga que ele não ri muito, nunca aparece a rir Cristo.
Bom, nós só temos os relatos, não é? Na altura ainda não havia a possibilidade de fazer reportagens, não é? Mas penso que os testemunhos que nos vêm mesmo dos Evangelhos era alguém que estava no meio das pessoas, da realidade também da festa, não é? O que quer dizer que não é preciso também estar numa alegria permanente, não é? Eu acho que também é muito dos cristãos o criar, no fundo, a relação com o outro. E, portanto, aí também pode haver tristeza, pode haver partilha no sofrimento, na dor. O que há sempre há esta perspectiva de esperança que é possível ultrapassar. Não é? E isso acho que é que dá digamos, um brilho no olhar diferente, não é? Daí talvez essa alegria. Não é uma alegria de estar sempre alegre, não é? Que é muito, às vezes, dos dias de hoje é preciso estar sempre alegre, bem disposto. Não é tanto isso. É uma alegria realmente bem assente, fundamentada no coração e na crença de que podemos fazer melhor, não é? Que podemos ajudar e criar relação e construirmos juntos uma outra realidade melhor. No dinamismo do cristianismo, nomeadamente vivido na Igreja Católica, será que a recompensa da vida eterna é que foi assumindo todas as alegrias, todo o momento feliz, prescindindo até nos dias que correm, no dia-a-dia, da procura e da vivência, sobretudo, dessa felicidade? Há um hipotecar tudo na vida eterna? Eu uma vez em Londres vi um cartaz na rua muito curioso, era de um grupo cristão que dizia: nós também acreditamos na vida antes da morte. E, portanto, eu acho que isso é muito... acho que isso também faz muito da experiência cristã. Ou seja, sim, acreditamos em algo que... Enfim, algo que é um mistério, não é? Que nos transcende. Mas a verdade é que também estamos aqui e agora, não é? E também acreditamos na vida antes da morte, não é? Nesta vida concreta, nesta realidade. E é justamente nesta realidade, e muitas vezes pregados a ela. E, no fundo, a ideia é... Penso muitas vezes a imagem mesmo deste Cristo crucificado, pregado na cruz, é também pregado à própria realidade, não é? Ou seja, ele não fugiu dela. Esteve. E acho que nós também, a função dos cristãos também é estar presos, pregados a esta realidade e a partir desta realidade, então, transformá-la e iluminá-la e dar-lhe esta esperança e esta alegria. O Júlio falava de que somos dos primeiros cristãos. É uma redescoberta essa também que se faz nos tempos atuais, após algum período da história em que uma carga moral possa ter tido mais influência, mais peso na experiência cristã. Eu penso que é uma redescoberta, e se nós pensarmos o que é que serão, enfim, essa humanidade existir, e esperemos que sim, que daqui a 5.000 anos, não é? Quando olharem para trás, realmente 2.000 anos ainda são os primeiros cristãos, não é? Eu acho que sim, eu acho que a mensagem cristã é uma mensagem intemporal, não é? É como a obra de arte, não é? Nós muitas vezes estamos muito circunscritos à questão da contemporaneidade, não é? Mas a contemporaneidade, enfim, existe em cada momento, não é? Cada dia é uma nova contemporaneidade. Mas há um outro aspecto que atravessa tudo isto, que é a intemporalidade. E a obra de arte, realmente, o que a define não é propriamente a sua contemporaneidade, claro que sim, tem de dialogar com o seu momento, com o seu lugar, com a sua circunstância, mas é também algo que atravessa os tempos e que permanentemente tem essa capacidade de dialogar com todos os tempos. E a mensagem cristã tem isso também. Essa é uma obra de arte, de certa forma, não é? E que permanentemente estamos a redescobri-la. E isso é fascinante, não é? No seu caso, Júlio Martin, de que forma... assumiu essa opção por representar pelo teatro, por uma forma de arte também, não é? O gosto nasceu cedo? O gosto, sim, nasceu cedo, mas começou-se a concretizar através de grupos de paróquia, de grupos de jovens, não é? Que começaram... Foi nesse ambiente da paróquia? Justamente. Na paróquia de Algés, com um grupo de jovens, fazendo estas festas também no Carnaval, como no Dia do Pai, como no Dia da Mãe, na festa de Natal. No fundo, com estas pequenas celebrações, fui descobrindo, não é, que era algo que me agradava, este contar histórias, não é? Este transmitir esperança, transmitir alegria também. Mas depois segui o meu percurso, enfim, estudei farmácia durante vários anos e, portanto, comecei no teatro universitário, digamos, de uma forma mais profissional. Foi através do teatro universitário que descobri realmente o teatro e que talvez fosse uma via para mim, até que, enfim, deixei farmácia, não concluí e entrei então no conservatório. Pronto, e a partir daí já segui o meu percurso. Depois um percurso profissional ao teatro? Um percurso, sim, muito ligado agora também ao ensino, não é? Enfim, sou professor, tanto na universidade como também no secundário e formador também, ou seja, trabalho muito com empresas em que hoje é muito importante, no fundo, falar em público, falar com os outros, não é? Estas competências comunicacionais. Mas isso é uma arte de representar? Ou... Tem muito a ver com a arte de representar. A arte de representar, no fundo, é uma arte muito antiga. Falsear também? Não. Não, eu acho que isso depende da atitude que se tem. Eu acho que, sobretudo, representar é desnudar-nos, é mostrar realmente
outras dimensões que nós temos, é descobrir-nos também. Voltemos ao teatro. De que forma é que Jesus Cristo está presente nesse percurso profissional? Bom, está presente porque é evidente que o teatro, e agora estou muito também a encenar, portanto a dirigir, está presente mais na atitude, na forma de fazer as coisas, não é? Ou seja, no fundo, o que tenho feito, a minha experiência cristã, a minha vivência cristã, o que me tem feito é, digamos, optar por algumas coisas que quero fazer, por outras que não, e a atitude com que estou nesse trabalho, não é? A atitude na relação que faço com os meus colegas e agora como encenador, digamos, naquilo que optamos por fazer, nas escolhas que faço, não é? Em termos de repertório, em termos de peças, não é? Que gostaria de fazer e que estamos a fazer. E já falaremos também sobre essas opções que possam estar em palco ou chegar a ele. O meio do teatro não é incompatível com a mensagem do Evangelho? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nenhum meio é incompatível com o Evangelho. Eu acho que a experiência cristã deve estar em... Nada do que é humano nos é estranho, não é? E, portanto, também o teatro não, de forma nenhuma. Aliás, no teatro, assim como na arte, nos meios artísticos e culturais, há pessoas de uma grande sensibilidade e que, sobretudo, estão à procura. Por muito que se pense que não, muitas vezes, ou à partida, por ideias pré-concebidas. Há uma procura muito sincera de uma profundidade, de uma intensidade das coisas, de uma verdade das coisas. Agora, há uma vertente, muitas vezes, muito crítica, não é? Positivamente crítica, na sua opinião? Positivamente crítica. Eu acho que o que é necessário é estabelecer um diálogo, não é? E realmente os momentos mais ricos da cristandade, da relação com a arte e com a cultura, foi justamente quando se estabeleceu esse diálogo. Eu acho que isso é o mais importante. Quando se cria diálogo, quando se cria relação, aí qualquer coisa ou outra surge e nasce. Em Portugal têm existido as vozes para esse diálogo, para respostas às interpelações que vão surgindo nos meios artísticos, nomeadamente no teatro? Eu acho que começa a existir. Eu acho que o diálogo, digamos, não é propriamente os artistas que têm que dialogar, digamos, com a Igreja, sendo assim. Eu acho que é a Igreja que tem que ir ao encontro também dos artistas. Eu acho que neste momento temos... Isso tem acontecido em vários momentos da nossa história, nomeadamente no século XX, aconteceu em alguns momentos, e particularmente agora temos pessoas, nomeadamente a Pastoral da Cultura, em que realmente o Dom Manuel Clemente, o Padre Tolentino Mendonça, têm, enfim, e outros, não é? Mas nomeadamente... O Prejuízo também integra um grupo, creio eu, desse secretariado da Pastoral da Cultura. Também está envolvido? Através da minha atividade, digamos, como teatro, e através agora do Teatro do Ourives, não é? Que foi esta companhia que surgiu o ano passado. Mas sim, digamos, eles têm feito um diálogo, um convite, não é? Muito grande e um interesse muito grande pela cultura nos mais variados níveis, tanto na pintura, na literatura, no teatro, enfim, em todas as artes. Não é? É preciso saber dialogar com os artistas? Eu acho que, sobretudo, é importante dialogar com eles, ouvi-los também, não é? Eu acho que é importante este diálogo. Esse é o ponto de partida? Eu acho que esse é o ponto de partida, não é? Ou seja, não apenas um lado, digamos, catequético, não é? Que também é importante. Moralismos não mas acho que, sobretudo, é importante também ouvir a experiência dos outros. E, a partir daí, então, construir uma relação, não é? Porque as duas partes têm coisas para dizer. E, felizmente, vamos vendo até, por exemplo, na página da internet do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, muitos feedbacks desses diálogos que vão existindo. Sem dúvida. Que contributo, por exemplo, teve para esse diálogo o encontro do Papa com o mundo da arte, o mundo da cultura, em maio passado? Foi muito importante e, sobretudo, aquilo que ele nos disse, acho que ele foi mesmo ao ponto central, não é? Ou seja, que de tornar as nossas vidas também lugares de beleza, não é? Isso realmente é um grande desafio, não é? E um grande convite para todos nós, não é? E todos os artistas penso que procuram também isso, realmente encontrar, criar alguns espaços de beleza, não é? Também nas suas próprias vidas. O Evangelho é uma peça que se pode dramatizar? Ou em muitas peças que se podem dramatizar, não é? Por isso há filmes. Até na não é? história, Também, não é? Na história, justamente que sim, há muitos episódios, não é? E claro que sim, por exemplo, as parábolas é um universo riquíssimo, não é? Aliás, é um dos projetos que gostaria muito de desenvolver, é fazer justamente um espetáculo a partir das parábolas de Jesus, não é? Porque são realmente são histórias... Os elementos cênicos estão muito presentes, muito não é? presentes, não é? Ele próprio, ele contava histórias, contava estas parábolas, não é? Que são ricas de sentido, não é? E que nos desafiam, não é? E que nos fazem realmente ir mais longe e ir mais fundo também, sem dúvida. Há pouco, e adiantando projetos que têm em curso, quais são eles?
Bom, digamos, tenho projetos mais pessoais, obviamente, a nível do ensino e tudo isso, e também de grupos que dirijo de teatro universitário, mas nomeadamente há este projeto, que é o Teatro de Ourives, em que é um projeto é um projeto de teatro, mas em que, digamos, é um teatro com digamos, uma vivência muito cristã, não é? Tem uma dinâmica de todos nós os que fazemos parte, e aquilo que queremos transmitir, apesar de estarmos abertos a qualquer tipo de peça, não é? Do repertório teatral, mas sempre com uma visão muito particular, uma visão muito cristã. E agora, que peça é que poderemos ver? Nós vamos agora repor Os Mistérios da Missa, que é uma peça do Calderón de la Barca, que fizemos o ano passado, foi a nossa primeira peça. Uma peça que nunca tinha sido feita em Portugal, e penso que poucas vezes, alguma vez foi feita assim noutros sítios. É uma peça belíssima, é um auto sacramental, mas um auto sacramental que tem uma dimensão poética, no fundo é uma liturgia poética, não é? E é uma forma de acompanhar a estrutura da própria missa de uma forma poética e explicando quase de uma forma muito pedagógica, mas muito bela, artística, a simbologia de tudo isso, não é? Ou seja, como é que é construída mesmo uma missa do ponto de vista também artístico e simbólico, não é? Depois nós fizemos agora também em dezembro e em janeiro o Barioná, que foi a primeira peça escrita do João Paulo Sartre, e isso foi é uma peça que só agora é que está a ser descoberta, não é? Muita gente não sabia que ele tinha escrito, porque foi uma peça que ele escreveu enquanto esteve preso na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e portanto, que é uma peça de um cariz cristão fortíssimo. É das peças mais belas, dos textos mais belos que se escreveu sobre o mistério da Natividade, não é? É uma peça belíssima, mas que ele durante a vida, portanto, proibiu sempre que fosse publicada e representada. Portanto, é uma peça agora a descobrir, e que nós tivemos a possibilidade e a oportunidade de a fazer, e que realmente correu lindamente, e que vamos querer repor também em dezembro. Não são apenas, ou não são só atores quando estão a representar esse estilo de peças, esse género de peças. Vem ao de cima, emerge também a experiência de fé que cada um dos que participa nesse projeto assume? Sem dúvida, tem muito a ver, digamos, com a vivência que temos, mesmo nos ensaios, não é? Com a atitude que temos e o facto de partilharmos algo em comum, não é? E de termos esta visão comum, penso que isso transparece depois no trabalho que fazemos, não é? E a repercussão que tem em quem vê? Quem vai a esse teatro sabe ao que vai, por certo, não é? Acredito. Há surpresas também de quem possa não estar a contar com uma abordagem temática desse género? Sim, o espetáculo é feito para todo o público, não é? Para todo o público. E tem havido realmente reações de muitas pessoas que não são crentes, não é? Que vão ver estes espetáculos e que ficam tocadas, não é? Porque eu acho que é importante no panorama cultural haver esta diversidade, não é? E muitas vezes o que tem acontecido, e penso que nós aproveitámos, digamos, esta abertura, que era o facto de não haver, digamos, na oferta cultural, algo que transmitisse uma outra visão das coisas, não é? Um outro repertório e uma outra... Por algum tabu que se foi criando em relação a essa perspectiva? Não, talvez porque não tenha havido interesse em ir por aí, não é? E nós realmente conseguimos juntar um grupo de atores com experiência profissional e que nos juntamos e decidimos, bom, por que não? Vamos avançar por aqui. E os ecos têm sido muito bons, muito bons. E para nós, claro, é uma grande alegria, pessoas que são crentes, não é? Que já são católicas ou cristãos, ficarem, digamos, agradados com o nosso trabalho, mas há uma alegria também muito especial em pessoas que não são crentes e que de repente veem o espetáculo e são tocadas por elas. E são tocadas porque na experiência cristã há uma experiência humana. E isso é o mais importante. E são tocadas por isso, no fundo, pela esperança, pelo amor, por esta relação. Que responde às questões que mulheres e homens dos dias de hoje vão colocando, diante do sentido da vida. Pelo menos dá-lhes outra visão, interroga-as e faz questioná-las. E tira-lhes também, às vezes, uma visão muito estereotipada também que tem do cristianismo e do catolicismo. Os Mistérios da Missa estarão então em cena agora durante o período da Quaresma? Vamos agora retomar de 31 de março a 17 de abril. Não é? Vamos estar, portanto, 3 semanas no Convento dos Cardais, no Convento dos Cardais, na Rua do Século, onde fizemos também o ano passado. É um espaço belíssimo. Tem também uma ligação histórica ao teatro. Sim. Nos anos 80 e 90, o Teatro do Mundo, que foi uma companhia que existiu, com a Manuela de Freitas, fez espetáculos belíssimos, geralmente o Clodel, a troca do Clodel, numa altura em que, pronto, a igreja ainda não tinha sido restaurada, não é? Mas sim, portanto, é um local que tem esta relação com o teatro. E agora é possível um encontro com a missa através do teatro, é isso que se propõe
para essa cena, para este... Júlio Martim, voltamos ao início, ao tema da alegria. Que alegria é possível construir na perspectiva do cristianismo? É a alegria da relação. É, no fundo, é estabelecermos relação uns com os outros, no fundo, sem nos estereotiparmos uns aos outros, mas ter este espírito de abertura, não é? De abertura e de vontade de encontro com o outro. E eu acho que a partir daí, desta relação, não é? Desta relação quase trinitária, não é? No fundo, desta relação em que nós acreditamos, é possível surgir qualquer coisa de novo. E emerge naturalmente depois o essencial, a figura de Jesus Cristo. Quando há a vontade realmente e esta abertura de nos encontrarmos, não é? De dar espaço ao outro, sem dúvida, surge este mistério da relação, surge o amor e que para nós cristãos, obviamente, se materializa, se concretiza na figura de Jesus Cristo. Sem nenhum artificialismo. Não, é verdade. Como natural. Seres humanos que somos, através deste olhar, desta proximidade. Basta a coerência, não é? Basta a coerência. Júlio, agradeço ter estado aqui neste programa da Igreja também. Católica e o seu testemunho que nos apresentou nestes dias de festa que invadem as nossas ruas. Muito obrigado. Muito obrigado também. O perfil e o percurso de vida do ator Júlio Martim, que não precisa de representar para testemunhar a sua identidade cristã. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.